Trata-se do projeto de lei do Senado, PLS número 160 de 2017, que pretende dispor sobre a criação e o financiamento de fundos patrimoniais vinculados ao financiamento de unidades de conservação, UCs federais. A proposição determina, em seu artigo 1º, que o Poder Executivo Federal poderá instituir os mencionados fundos, priorizando as unidades de conservação e proteção integral que tenham sido tombadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, como patrimônio histórico e cultural da humanidade. O PLS número 160 de 2017 dispõe ainda sobre os recursos que formarão os fundos, como doações próprias e doações de bens, móveis e imóveis e direitos de qualquer espécie efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas no Brasil ou no exterior. Artigo 2º. Os objetivos de investimento, visando a preservação de valor e de geração de receita, tornando-se fonte regular e estável de recursos para a manutenção e o desenvolvimento das UCs federais. No artigo 3º, os requisitos a serem observados nos atos constitutivos de tais fundos, no artigo 4º, diz que disciplina o regime contábil, com divulgação com periodicidade mínima anual das demonstrações financeiras e da gestação e aplicação dos recursos. No artigo 5º, a irrevogabilidade das doações e a não distribuição de rendimentos, nem redistribuição patrimonial ou financeira aos doadores. No artigo 6º, a isenção tributária federal quanto ao valor das doações recebidas e aos rendimentos e ganhos auferidos em cada exercício. No artigo 7º, também, e no artigo 8º, que dispõe que o poder público facultará às pessoas físicas e jurídicas a dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda da contribuição social sobre o lucro líquido dos valores correspondentes às doações efetuadas aos fundos. Para alcançar esse objetivo, a proposição altera, por meio dos artigos 9 e 10, as leis número 9.249 e 9.250, ambas de 26 de dezembro de 1995. O artigo 11 determina que, em caso de dissolução e liquidação do fundo patrimonial, todos os ativos serão incorporados ao patrimônio da União. Por fim, o artigo 12, cláusula de vigência, determina que a lei resultante do PLS número 160 de 2017 entrará em vigor na data da sua publicação. Justifica o ilustre autor deste projeto, o eminente senador Eumano Ferrer, que os parques nacionais brasileiros vivem atualmente uma situação de profunda vulnerabilidade financeira, mencionando como exemplo dos mais graves o Parque Nacional da Serra da Capivara, que passa por uma crise que chegou a paralisar os serviços de conservação, atendimento ao público e manutenção da área. Argumenta ainda o ilustre senador que a alocação adequada dos recursos e a autonomia administrativa e financeira estabelecida pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, não estão implementadas, sendo, portanto, necessário criar alternativas de financiamento a essas unidades de conservação, de modo a fortalecer a gestão dessas áreas. Por absoluta pertinência, aditando a ilustração do autor, registro que em igual situação encontra-se o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, localizado predominantemente no estado do Amapá, o maior parque do Brasil e o maior em florestas tropicais do planeta, com a área de 3.846.000 hectares, criado para assegurar a preservação dos recursos naturais e da diversidade biológica e ainda possibilitar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação, recreação e turismo ecológico, mas que, infelizmente, pouco ou quase nada tem recebido em contrapartida da União. A matéria foi despachada a esta Comissão de Meio Ambiente, CMA, e a Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, cabendo a última a decisão terminativa. Não foram oferecidas emendas ao projeto no prazo regimental. A análise compete à CMA, conforme a resolução,
número 3 de 2017, que alterou o regimento interno do Senado Federal, para redefinir as atribuições e as denominações da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle à Comissão de Transparência e Governança Pública, nos termos do inciso 1º do artigo 102F, opinar sobre assuntos pertinentes à defesa do meio ambiente, especialmente a conservação da natureza e defesa dos recursos naturais e genéricos das florestas e da fauna e da flora. Em 2010, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, publicou um estudo que demonstra que as despesas do Ministério do Meio Ambiente em relação às áreas de unidade de conservação federais passaram de R$ 42,00 por hectare em 2000 para R$ 25,00 por hectare até 2006. Infelizmente, a situação das unidades de conservação federais brasileiras piorou desde então, agravada pela crise econômica pela qual passa nosso país. Esse quadro pode comprometer compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito da conservação sobre a diversidade biológica, aumentando a perda da biodiversidade. Nesse contexto, a existência de fundos vinculados aos UCs, que possam receber doações a serem investidas na manutenção das unidades de conservação, é muito bem-vinda. A respeito da isenção tributária, que trata o artigo 7º da proposição, concede aos fundos tratados do PLS a nota do CONORF, inclui as que trata-se de receita ainda não computada, pois o fundo proposto nem existe, assim não há o que se falar em renúncia de receita neste caso. Além disso, há uma contradição entre o parágrafo único primeiro do caput do artigo 2º, quanto àquele que determina a priorização das UCs de proteção integral considerados patrimônio cultural mundial. Este determina que os fundos serão vinculados a esse tipo de unidade de conservação. Essa redação acaba por restringir a criação de fundos a unidades com as características mencionadas. Entendemos que a prioridade deve ser direcionada às unidades de proteção integral de modo geral, independentemente do seu tombamento pela Unesco, pois esse grupo é composto por unidades em que o uso direto dos recursos naturais é vedado, havendo, portanto, maior dificuldade no levantamento das receitas. Nesse sentido, oferecemos emendas à proposição com o intuito de promover os reparos que consideramos necessários. Passamos para o voto. Por conseguinte, opinamos pela aprovação do projeto de lei do Senado número 160/2017, com as seguintes emendas. Desse ao artigo 1º do projeto de lei do Senado 160 de 2017, a seguinte redação. Artigo 1. O Poder Executivo Federal poderá instituir fundos patrimoniais vinculados ao financiamento de unidades de conservação federais, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, para receber e administrar recursos provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas. Parágrafo único. Na instituição dos fundos, serão priorizadas as unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral, conforme definido na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Emenda número 2. Desse é o artigo 2º do projeto de lei do Senado 160/2017, seguinte redação. Artigo 2. Os fundos patrimoniais instituídos na forma desta lei serão vinculados a unidades de conservação federais específicas e serão formados exclusivamente por dotações próprias e doações de bens, móveis e imóveis, e direitos de qualquer espécie, efetuados por pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no Brasil ou no exterior. Sala das Comissões, senador Davi Alcolumbre, relator. Esse é o meu voto, presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, presidente dessa comissão, senador Davi Alcolumbre, e dizer que essa é uma matéria da maior importância. Nós temos uma tremenda dificuldade de manutenção das unidades de conservação no Brasil e a busca de ter fonte de recursos é algo fundamental, tão fundamental quanto a criação dessas unidades, né? Elas foram criadas com o propósito de atender o bem comum, de atender a política de proteção ao meio ambiente, de preservação da nossa biodiversidade e do próprio equilíbrio do planeta. Eu sou presidente da Comissão de Mudanças Climáticas do Senado e sei o papel que essas unidades têm. Por exemplo, nós estamos muito avançados, depois de 5 anos do Código Florestal, na implantação do CAR. Quando vir o PRA, Programa de Regularização Ambiental, nós vamos ter a recuperação de perto de 30 milhões de hectares de floresta. Também o Brasil está quantificando, só dentro de propriedades privadas, mais de 100 milhões de hectares, graças ao novo Código Florestal. Mas uma proposição como essa, ela auxilia, ela ajuda muito a termos a integridade dessas unidades de conservação, porque senão elas ficam refém das ocupações e depois os problemas vêm. Então, encerrada a leitura,
eu ponho a matéria em discussão, não tendo oradores inscritos para discussão, declaro encerrada a discussão em votação simbólica o relatório lido pelo senador Davi Alcolumbre. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.